vamos abrir um parênteses hoje em relação ao tema que temos tratado todo dia aqui sobre o transporte coletivo urbano. Né? Ontem teve audiência, não, quer dizer, já era para ter saído a decisão, mas não houve acerto, então ficou para daqui 5 dias. Muito bem, então hoje nós vamos falar de um tema positivo, né? Temos abordado a questão impressionante do descaminho da prefeita professora Elizabeth Schmidt, responsável pelo aprofundamento da crise no sistema do transporte coletivo urbano de Ponta Grossa. É dela toda a responsabilidade pelo agravamento da crise, pelo fato da aviação Campos Gerais não estar podendo pagar os seus funcionários. Ponto. Então, agora o contraste, né? Cumprimentar a prefeita, a professora Elizabeth Silveira Schmidt, por estar cumprindo, neste caso, com a razão pela qual os eleitores a elegeram prefeita da cidade, primeira mulher a governar Ponta Grossa. 2 extremos, né? Mas vamos falar do positivo aqui. O atual governo, né, recebeu uma herança maldita do ex-prefeito Marcelo Rangel, com ativa, pronta e decidida participação do tio Ricardo Luiz Torquato de Linhares. Eu só leio o nome completo dele porque eu tenho aquela folha do GAECO aqui, então eu lembro dele, relacionando ele com o GAECO. Na questão da lei que foi mandada, o projeto foi mandado para a Câmara no mês de junho, e os vereadores irresponsavelmente aprovaram, os vereadores da legislatura passada, criando uma área alterando a área do distrito industrial para permitir a construção de 1.040 casas. Então houve protesto, depois aí o conselho, e aqui há que se registrar a ação decisiva, valente, corajosa, persistente do Conselho de Desenvolvimento Econômico da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, até ano passado presidida pelo empresário Wilson de Oliveira, do Diário dos Campos, e hoje presidida pelo jovem empresário Leonardo Bernardi, né? Então, foi aprovado, foi emitida uma certidão para a empresa Valpim Participações, a administração de Curitiba, no lugar desse povo vir para Ponta Grossa, para usufruir do nosso desenvolvimento, para contribuir com o crescimento da cidade, desenvolvimento econômico, o crescimento social, eles vêm tirar proveito, vêm explorar. Melhor que não tivessem vindo, nunca. Mas daí encontram parceiros aqui para o projeto da exploração, e eu diria até projeto de vigaristagem, porque vieram construir casa onde é distrito industrial, mudaram a lei para atender o interesse da empresa, contrariando o interesse público. Eis a herança maldita do ex-prefeito Marcelo Rangel, e aí capitanhada tudo isso aí pelo tio Marcelo, que desfez uma reunião do CODES e da Secretaria de Indústria e Comércio, porque era preciso atender o projeto como eles queriam, né? Um dia o CODES disse não, no outro dia alguns integrantes se reuniram para dizer sim, para atender a pretensão do projeto que o tio queria que fosse aprovado daquele jeito. Tudo isso nós já comentamos na época, tudo isso foi discutido na associação comercial, tudo isso chegou a ser tornado público, inclusive, né? E aí o sobrinho e o tio deixaram a prefeitura, né? O tio poderia, era tido como certo, queria continuar, mas eis que de repente, né, a prefeita ganhou uma carta de alforria para montar a sua equipe de governo, porque o GAECO veio em Ponta Grossa aqui, falou: prefeita,
monte seu governo na maior tranquilidade. Nós estamos trabalhando aqui com uma lista aqui de 16 pessoas que seguramente não vão servir para o seu governo. E na lista desses 16 aqui, né, tem um senhor chamado Ricardo Luiz Torquato de Linhares. Então, aí ficou fora do governo. Muito bem. Então, esse pessoal da Associação Comercial, né, que eu estou cumprimentando aqui do CDE, o valor da ação deles foi pela perseverança. Então, como não tiveram sucesso no governo anterior, com toda a argumentação, né, com o absurdo que foi feito, absurdo, né, eles foram falar com a nova governante da cidade, que ao fazer a primeira visita à Associação Comercial se comprometeu em rever isso aqui. E eis que agora foi publicado ontem, efetivamente está desfeita a negociação. Agora, vale observar, né? A Procuradoria do município, no governo passado, o direito que ela obedecia era o direito de atender os interesses do ex-prefeito e do secretário de administração, o tio Ricardo Luiz Torquato de Linhares, né? Mas a Procuradoria atual está agindo de acordo com a lei, e esta lei que ela está obedecendo não tem nada a ver com a lei da conveniência do governo passado. E no despacho, no seu relatório, ela fala muito claro que um dos órgãos fundamentais a serem ouvidos e acatados é a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, porque é a essa secretaria que está afeto o Distrito Industrial, é a essa secretaria que está afeto o Aeroporto Santana. Como não ouvir? E a secretaria se posicionou contrariamente lá atrás, mas foi desrespeitada. O CODESE, que é um órgão da secretaria, opinou por não permitir a construção de casas. No dia seguinte foi obrigado a rever essa posição por imposição indevida do tio, que era secretário de administração de uma outra área, foi se meter lá no CODESE. Então agora, publicado ontem, está sem efeito anulada a certidão fornecida a essa empresa Valpim Participações e Administração, cuja presença em Ponta Grossa, com o projeto que veio, era um desserviço à cidade. E algo inexplicável, porque com tanta área para se construir casa na cidade, por que logo ali? E quais os motivos que levaram o prefeito a submeter o interesse público ao interesse comercial, ao interesse financeiro dessa empresa? O prefeito é eleito para defender o interesse público, para promover o bem-estar social da população, para promover o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, não para atrair o interesse público. Neste caso, indiscutivelmente, uma traição ao interesse público. Eis que em 1973, o prefeito de Ponta Grossa, um grande empresário, um homem lúcido, extraordinariamente inteligente, chamado Luiz Gonzaga Pinto, que sucedeu o maior prefeito de todos os tempos, Ciro Martins, publicou uma concorrência nacional. Naquele tempo o interesse público era levado a sério. Então ele fez uma concorrência nacional para contratar uma empresa de planejamento que viesse fazer o projeto da industrialização de Ponta Grossa, onde é que deveria ser instalada indústria, onde é que deveria ser instalado residências, né? E a empresa ganhadora foi Antônio A. Noronha, do Rio de Janeiro, que tinha entre seus quadros o arquiteto Lúcio Costa, que foi parceiro do Oscar Niemeyer na construção de Brasília. Olha o nível da empresa. Essa empresa, por exemplo, fez o projeto da Ponte Rio-Niterói.
Então foi essa empresa que veio a Ponta Grossa fazer o projeto e aí fez essa ferradura, né? Indústria, então, de Curitiba, saída para o norte, saída para o oeste, sudoeste lá, indo até para Castro. Então uma ferradura. Pronto. Vamos fazer casa na vila, aqui no Jardim Carvalho, vamos fazer casa em Varanas, vamos fazer residência em Olarias. Pronto, então tudo na abertura da ferradura. Um projeto bem pensado, nada a ver com a coisa de São Paulo, que não tem mais conserto, nada a ver com o erro, crasso erro do Jaime Lerner na construção da cidade industrial de Curitiba. O Jaime Lerner, é bom que se diga, o Jaime Lerner fez e desfez Curitiba ao promover um processo de industrialização da capital, porque a indústria traz emprego, mas traz desemprego. A Sambra, quando foi anunciado, 800 empregos, não vieram 800 pessoas, vieram 1.500. Aí emprega 800 e 700 não voltam. A partir dali, Ponta Grossa passou a conhecer o que era favela. Não, nós nunca tínhamos tido favela aqui. Curitiba passou a conhecer favela com a cidade industrial do Jaime Lerner. Indústria no interior do estado, de modo que todo o desenvolvimento do interior se faça refletir na capital política e administrativa do estado, que deveria ter sido preservado, mas a ambição do Jaime Lerner em levar as grandes indústrias para lá comprometeu a qualidade de vida do curitibano. E essa qualidade de vida estava ameaçada conosco aqui ao construir 1.000 casas na área do distrito industrial. Então foi publicado ontem, parabéns à Procuradoria, a nova Procuradoria Geral do município, né, a Procuradoria Jurídica, que respeita a lei vigente, um voto de repúdio à Procuradoria anterior, cujo direito era o interesse e a conveniência do prefeito no projeto que mandou para a Câmara. Parabéns de novo ao Conselho de Desenvolvimento Econômico, porque foi este órgão que lutou bravamente, que lutou feito um leão para preservar o interesse público. E seus integrantes não percebem nada, diferentemente dos vereadores da legislatura passada, ganham para aprovar um projeto contra o interesse público. Agora foi aprovado um novo projeto revogando aquele, né? E aí parabéns para a prefeita, que claro que deve ter recebido pressão, porque isso aqui foi aprovado em fevereiro e só agora que foi publicado, mas ela esteve na associação comercial e se comprometeu que ia rever, e efetivamente reveu. Então nesse caso cumpriu com a sua palavra e fez um ato que merece ser aplaudido, sim, porque construir 1.000 casas no distrito industrial ia desfigurar todo o nosso projeto e comprometer a qualidade de vida de mais de 1.000 famílias que iriam morar ali na continuidade e criar uma situação complicada para as indústrias da região. Então, felizmente, está preservada a área do distrito industrial de Ponta Grossa.